Pois bem, meus irmãos, em 1898, um ministro holandês, pastor e teólogo, pegou um navio da Holanda, dos Países Baixos, na Europa, e foi para os Estados Unidos, com rumo à Universidade de Princeton, para dar algumas palestras sobre aquilo que viraria um dos marcos da estrutura e do pensamento calvinista para o século XX e para o século XXI. Eu tenho até esse livro aqui, Calvinismo, de Abraham Kuyper. E a minha proposta com os irmãos é muito mais humilde. Muito mais humilde. Eu gostaria de ofertar e de oferecer aos irmãos alguns vislumbres desse calvinismo e da teologia reformada, especialmente para aberturas de semestre. Kuyper, ele chegou para dessas palestras e viraram as palestras Stone, ou palestras, aulas magnas a respeito do calvinismo. Eu quero oferecer e ofertar aos irmãos, sempre em aberturas de semestre, assim que for possível, esses vislumbres de um calvinismo vivo para nós, de uma teologia reformada que nos modele, nos incentive a servir ao Senhor com alegria, com interesse e especialmente com a nossa mente e coração conectados. Então, esse vai ser o nosso objetivo nessas aulas de abertura de semestre. E eu começo com essa pergunta para os irmãos. Reformado para o quê? Eu sei que você ouve muito essa nomenclatura no meio presbiteriano, que nós abraçamos, adotamos e somos reformados com uma teologia reformada. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Qual que é o intuito disso tudo? Por que isso é importante? Nós precisamos saber. Se nós queremos servir ao Senhor melhor e adorá-lo de forma ainda mais integral com a nossa vida, a gente precisa se preocupar com essas questões. Recentemente, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, produziram um documentário nos Estados Unidos a respeito dessa teologia reformada que estava voltando a ganhar força, especialmente entre os jovens. O que esse novo calvinismo, como dizia o documentário, estava fazendo no meio de igrejas norte-americanas. E quando nós pensamos aqui em Brasil, nós também vemos essa teologia reformada ganhando força. Então esse vai ser o nosso intuito nessa manhã. Pensarmos um pouco sobre teologia reformada, é uma aula introdutória, para no final eu também dizer para os irmãos dos nossos cursos. O que nós veremos, afinal, nessa teologia reformada ao longo do semestre, nas 4 áreas de curso que nós ofertamos aos irmãos. Reformado para o quê? Nós vamos pensar nisso. Então, quais são os objetivos da aula? Nós vamos cobrir a teologia reformada nos seus principais aspectos. Por isso é uma aula bem introdutória mesmo. Talvez você saiba disso, mas nós sempre precisamos voltar aos fundamentos. Nós vamos falar da doutrina da justificação, sola escritura, sacerdócio de todos os crentes e com uma devida atenção, uma atenção especial sobre igreja confessional. Nós vamos falar e tratar desse termo cosmovisão. E o que seria então uma cosmovisão reformada? Ou melhor, uma visão de vida distintamente cristã, confessional e prática. E como essa teologia reformada nos impacta hoje. E aí eu vou apresentar para os irmãos aquilo que eu tenho estudado há alguns anos já e que tem feito bastante diferença nos meus estudos teológicos, que é a tradição holandesa do calvinismo. Vou apresentar para os irmãos. E por fim, uma vida reformada de verdade, uma devocional com a nossa vida. Nós, se der tempo, né? Espero que sim. Quero passar um vídeo dos irmãos que sirva de inspiração, que sirva de motivação para que você, de fato, viva para a glória de Deus a partir dos seus estudos teológicos. Então vamos começar aqui. Eu separei aí 3 livros que você pode correr atrás depois. Se você quiser, eu te passo essa palestra, posso colocar no grupo da igreja, para você ter um panorama da reforma. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, você pode procurar o Bruno, que ele tem total interesse nessa área, né, Bruno? Eu sei que você é um estudioso dessa área. Vai te indicar outros livros também. Se você quiser percorrer um panorama da reforma, 3 livros básicos aí para nós pensarmos são esses. Essa biografia de Lutero, um livro chamado A Chama Inextinguível, de Michael Reeves,
e a Revolução Protestante. Esse talvez seja o melhor dos três para você ter um amplo panorama do que foi a Reforma Protestante e por que nós estamos aqui hoje. E se nós pensarmos em Reforma Protestante, nós temos que pensar na figura de Lutero, na Igreja Católica e como que isso moldou e chegou até nós na tradição reformada com esse calvinismo que nós dizemos. Tá bom? Então vamos pensar aí. Naquele tempo de Lutero, nós estamos pensando lá nos anos de 1500, no século XVI, já existia uma tensão com a Igreja Católica, especialmente por aquilo que nós chamamos de pré-reformadores. Pessoas como John Hus, teólogos que já estavam olhando aquela movimentação da Igreja Católica de distanciamento da palavra de Deus e com seus escritos e alertas dizendo, olha, nós precisamos voltar às Escrituras. E o ponto de tensão máxima que dá origem, vocês bem sabem, é na figura de Martinho Lutero. Quando ele é confrontado, especialmente com a sua vida também, uma vida devota, ele era um monge agostiniano, e pela sua experiência de mosteiro, ele percebeu uma desconexão entre aquilo que a palavra de Deus falava da graça e da lei. E quanto ao pecado, tanto o seu pecado interior, que Lutero carregava e com muita dificuldade ele confessava, mas não acreditava ser salvo, e também o pecado que ele via na instituição da Igreja Católica. Então essa tensão nos leva a um Lutero que escreve as suas 95 teses, coloca na porta da igreja de Wittenberg e ali dá origem ao marco da Reforma Protestante. Bom, essa história vocês já conhecem, mas nós precisamos começar daqui para entendermos como nós estamos hoje e o que nos espera num futuro de um calvinismo vivo, um calvinismo atrativo, que de fato ganha esses jovens, essa mocidade e pensa em todas as áreas da vida e da existência. Então esse ponto de ruptura com a Igreja Católica nos fala de uma volta às Escrituras. E sempre que nós pensarmos em um calvinismo vivo e abrangente, nós estamos pensando numa volta às Escrituras. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor sobre a forma do sola scriptura. Mas essa fé de Lutero e esse movimento que ele dá origem é, sem sombra de dúvidas, essa distinção que nos coloca mediante aquilo pelo qual nós somos salvos, que é a graça de Deus. Não as obras com um efeito salvífico, mas a graça que nos é imputada e nos alcança, e nós somos salvos e nós podemos então servir ao Senhor. Esse é um panorama muito rápido e básico, porque eu quero gastar mais tempo em outras questões a respeito da Reforma Protestante. Aquele começo lá nos anos de 1500, no século XVI, que vai ganhando tração, outros reformadores, o próprio João Calvino, a gente vai falar bastante dele aqui, e segue com uma rica tradição existente hoje ainda, e que ainda ganha força para continuar viva e abrangente. Então Lutero tem uma das suas famosas frases, dizendo, eu estou preso pelas escrituras que citei e minha consciência está cativa à palavra. Ele já não conseguia mais retroceder. Mesmo mediante a pressão da Igreja Católica Romana, Lutero não conseguia mais retroceder porque ele estava convencido pela palavra de Deus e a sua consciência estava estabelecida nisso. Tanto é que ele, na sua ruptura, ele sai desse mosteiro agostiniano, ele se casa com uma, então, ex-freira e longe, talvez, ali dos olhares da Igreja Católica e da perseguição, ele consegue produzir material. Mas isso tudo por uma mente que está cativa à palavra. Então, essa argumentação de Lutero é a mesma que eu e você precisamos ter para servir a Deus. Uma mente cativa à palavra de Deus. E aí nós vamos ver com mais propriedade esse movimento iniciado por Lutero, mas que ganha a tração na teologia dos reformadores, que basicamente é a volta às Escrituras unindo mente e coração. Isso aqui é muito importante, porque quando nós damos um tipo de conteúdo como esse,
fica uma primeira impressão de que nós estamos recebendo apenas um conteúdo intelectual. Nós estamos apenas absorvendo materiais aqui, frases, citações, mas que isso pode ficar desconexo da nossa rotina, da nossa semana, do jeito que a gente leva a vida. E a grande verdade é que quando nós lidamos com as Escrituras, lidamos com teologia, nós fazemos isso com o intuito de conectar mente e coração para glorificar a Deus. Esse é o alvo. Sempre quando nós vamos aqui à frente, damos uma aula, estamos em estudo bíblico, é para que nossa vida como um todo, e nisso nós precisamos entender que somos seres integrais, ela está moldada de acordo com aquilo que a gente crê a respeito de Deus. Toda a nossa vida ela é moldada no que diz respeito àquilo que a gente crê. É ou não é? Com toda certeza é. Naquilo que você crê, você vai agir. Você vai fazer uma ação X ou uma ação Y, ou deixar de fazer. Isso tudo nos diz, então, que nós precisamos entender muito bem onde nós estamos pisando. Se nós dissermos que nós somos reformados, se nós somos presbiterianos, o que isso tem a ver com a vida que eu levo na segunda-feira? O que tem a ver com o meu trabalho? O que tem a ver com a ética da existência? Isso tudo precisa estar conectado. E os reformadores, então, pensaram justamente nisso. Olha, não tem como a gente desassociar mente e coração. Nós precisamos entender que essa conexão é tão forte, tão real, que isso muda até a maneira como nós nos alimentamos, como nós acordamos, o que nós fazemos dentro do prazo de 24 horas de um dia. Os reformadores lutaram por isso, em todas as áreas que vocês possam imaginar da existência. No trabalho, no casamento, na criação de filhos. Nós tivemos uma fase dessa teologia reformada que se deu nos puritanos, que era talvez o ápice dessa preocupação com uma vida para a glória de Deus. Isso tudo nos mostrando que não tem como a gente desassociar aquilo que a gente crê, pensa, aquele conteúdo que é sim intelectual, proposicional, mas também deve descer ao nosso coração a fim de abençoar a nossa vida e das pessoas à nossa volta. Essa é basicamente o cerne da teologia dos reformadores. Então eu quero voltar com vocês lá atrás, numa antiga disputa. Uma antiga disputa no coração da teologia reformada. Nós precisamos entender isso, porque isso aqui define a maneira como nós cremos. E basicamente essa é a principal diferença na maneira como nós lidamos com Deus e inclusive com irmãos de outras tradições. Nós temos aí duas figuras importantíssimas para o pensamento que se deu na teologia reformada. De um lado nós temos Pelágio e do outro Agostinho. E é na disputa entre os dois, entre Pelágio e Agostinho, que está contido o coração da teologia reformada. Aquilo que ou se estabelece ou se desmorona a respeito de uma visão correta das Escrituras, da Bíblia. Então, o que essas duas figuras dizem aí? Primeiro, pensamento de Pelágio. Pelágio foi um combatente, digamos assim, de uma visão de justificação da fé mediante Deus. Pelágio ele concentrava a justificação na figura do homem. Ele não cria no pecado como sendo imputado por hereditariedade, ou seja, o fato de que nós já nascemos pecadores, como nos diz as Escrituras. Pelágio olhava para isso e dizia, não é possível que o ser humano nasça já corrompido e mal. Não é isso que acontece. O que acontece é que o ser humano faz escolhas ruins. E isso se justifica por uma expressão, duas palavrinhas, que se diz livre-arbítrio. Você já deve ter dito isso, ouvido em algum momento, que fulano tem livre-arbítrio. Fulano tem livre vontade na decisão e nas suas escolhas. Pelágio acreditava nisso. Que o homem ele não está corrompido, e pelo fato dele não estar corrompido, ele pode, através das suas boas ações, se justificar diante de Deus.
Só que a grande questão para nós é que as Escrituras nos mostram em inúmeros textos, eu não vou percorrer os textos aqui, mas em outros espaços nós fazemos isso, tanto o salmista Davi, quanto Paulo em Romanos, capítulo 1 e 2, Efésios, e toda a coletânea dos textos das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, nos dizem que o ser humano já nasce em corrupção. E essa corrupção é de tal forma que nós não podemos acessar a Deus. Nem por aquilo que alguns teólogos dizem ser teologia natural, ou seja, nós podemos olhar para a natureza, para a glória que existe na natureza, a glória de Deus que é dita na natureza, e então acessar essa informação e buscar a Deus. Nem assim nós conseguimos. Nós precisamos de uma justificação extra-homem, ou seja, para além de nós mesmos, para que de fato nós possamos buscar a Deus. De outra forma, nós não conseguimos. Então, quando Pelágio propõe isso, essa justificação do homem, ou seja, nas suas boas ações, Agostinho diz, não, peraí, não é assim. As Escrituras não nos dizem de uma justificação que se dá pelo homem. Nós não somos capazes, meus irmãos, de nos justificarmos diante de Deus. Talvez eu sei que isso soe muito básico para você na teologia da justificação da fé. Mas nós precisamos voltar nisso sempre e sempre, porque muitas vezes o nosso relacionamento com Deus acaba tropeçando nessas questões basilares. É ou não é? Porque muitas vezes nós somos tendentes a nos relacionarmos com Deus, mesmo crendo na justificação pela fé, por motivações de barganha, por exemplo. Muitas vezes nós somos e agimos assim. Se eu vier no domingo no culto, então eu tenho uma partezinha com Deus. Se eu, todos os dias, mantiver a minha devocional e não quebrá-la, então aí eu sei que eu tenho moral com Deus. Veja, essas coisas são sutis e elas aparecem na nossa lida para com Deus, porque essa é uma base muito forte do velho homem, de tentar justificar-se desde a queda no jardim do Éden. E nós queremos ter um controle e um domínio, isso faz parte da natureza pecaminosa, de nos chegarmos diante de Deus e dizer, tá vendo, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Então o Senhor precisa me abençoar. O Senhor precisa se relacionar comigo, porque eu estou fazendo tudo certo. Então, na base desse pensamento, a salvação ela se dá pelas obras. Pelágio, ele não cria que o pecado original fosse transmitido para toda a humanidade. Portanto, segundo o seu pensamento, nós não nascemos corruptos e manchados. Ou seja, ele não cria na depravação total. O que é a depravação total? Um dos pontos do calvinismo, da tulipa. É o fato de que nós, nessa extensão do pecado, já nascemos manchados e corruptos, de modo que nós não conseguimos buscar a Deus. Não significa que nós vamos na totalidade da depravação do homem. Isso não acontece porque Deus freia o coração humano. Mas significa que todos nós já nascemos impedidos de buscar a Deus por causa do pecado. Então Pelágio cria que o homem não precisava da graça de Deus para agir corretamente. Por si só, e com as suas boas escolhas e com seu livre-arbítrio, o homem consegue alcançar a Deus e agir corretamente. Então o pensamento Pelágio é um anseio que todos nós temos. E é fruto da rebelião contra Deus, da tendência que nós temos de nos justificarmos. Mas Agostinho, que nos traz o coração da teologia reformada, diz que a nossa fé ela é essencialmente monergista. O que isso significa, meus irmãos? O que essa palavra que foi introduzida aqui quer nos dizer? Que a nossa fé ela é essencialmente dada por Deus, direcionada por Deus, realizada e efetuada, usando a linguagem do apóstolo Paulo em Filipenses, por Deus. Isso significa monergismo, ou seja, uma via que ela é única no sentido da recepção. Nós recebemos a fé. Depois nós a desenvolvemos. Inclusive desenvolvemos a nossa salvação, nos diz Pedro. Mas essa fé, ela é da parte de Deus.
E caso contrário, se fosse de nossa parte, nós teríamos problemas. Porque, como vocês bem viram, nós já nascemos inclinados e tendencionados ao pecado. Mas por essas fés ser da parte de Deus, ela é alvo da graça dele, do seu favor imerecido, da sua bondade e amor, de tal forma que o seu Filho unigênito foi dado a nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é quem concede graça ao pecador, para que nós possamos mudar de vida. Esse é o estabelecimento da nossa teologia. Nós só somos transformados e temos a nossa vida mudada porque Deus age em nós concedendo graça, graça salvífica, graça de salvação. Essa graça que nos muda a rota, o entendimento, os sonhos, e especialmente a tendência para o pecado. Agora nós somos livres para poder, de fato, buscar a Deus e fazer a sua vontade. Ainda que lutemos com a nossa velha natureza. Ainda que lutemos contra a carnalidade, contra o mundo. Então Deus, nesse sentido, é o Deus da providência. E essa é uma palavra-chave na teologia reformada. Providência. Ou seja, nos diz de uma soberania tal que Deus, na sua graça e no seu amor, consegue infundir nos nossos corações salvação. Consegue regenerar, consegue transformar aquilo que antes e outrora era de pedra num coração vivo, de carne, capacitando-nos para realizar a sua obra. Então essa providência de Deus também nos humilha e nos quebra, e nos coloca na condição de humildade, pela qual nós não podemos bater no peito e dizer, está vendo, Deus, o quanto eu sou bom? E essa é uma das grandes distinções que nós temos em oração, quando Jesus confronta a figura do publicano e do fariseu. Um batia no peito na sua oração e dizia, Deus, eu não sou como aquele. Eu sou de uma nação que conhece o Senhor. Eu tenho antecedentes. Mas aquele ali, coitado, é só um pobre pecador. Mas a oração do publicano, por sua vez, como que ela é feita? Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu na fila do pão? E esse é o cerne da nossa teologia reformada. Não nos serve para nos orgulharmos, nem mesmo diante dos nossos irmãos de outras tradições, mas para nos humilharmos, nos colocarmos em obediência e humildade, de forma que, se não fosse a graça de Jesus em nós, atuando em nossa vida, meus irmãos, estaríamos completamente falidos e perdidos na corrupção do nosso pecado. E uma pergunta sincera que deve permear a sua mente, o seu coração é: por que eu, Deus? Sempre que você se perguntar isso, a resposta é: pela graça. E aí você vai se lembrar da condição daqueles que não conhecem a Cristo com muito mais humildade e fervor. Porque se nós, que não merecíamos, estamos aqui hoje, sendo instruídos pela palavra de Deus, crendo na salvação pela graça, não havia mérito nenhum em nós. Qual que é a dificuldade de Deus para salvar qualquer um que Ele queira? Isso nos coloca, irmãos, em humildade e em fervor. Então Deus é quem alcança o pecador no seu devido tempo. E a própria conversão de Agostinho é uma prova disso, né? Agostinho, no meio daquela sua luta existencial, né, ele era um grande orador, já naquela retórica que ele estava vivendo no seu tempo, e lutando constantemente com esses conflitos espirituais. De um certo momento, passa uma criança lendo um trecho de Romanos. Agostinho simplesmente é alcançado por Deus. Sua vida é transformada. Ele pega, lê as Escrituras e diz: de fato, é Deus quem salva. Ou seja, essa condição nos mostra que tudo que nós fizermos, tudo que nós somos,
E para onde nós caminhamos, nossos sonhos, planejamentos, nosso casamento, criação de filhos, tudo isso é alvo e objeto da graça de Deus. Então nós devemos o glorificar por conta disso. E Agostinho diz, a graça de Deus teve a supremacia. Aqui nos orientando para a sua soberania, para o fato de que Deus tem em suas mãos o controle de todo o universo, de todas as questões, e que nada escapa desse controle soberano. E que isso também nos coloca em condição de humildade e de aquietar os nossos corações. Porque na nossa experiência nós lidamos com ansiedade, nós lidamos com o próprio pecado, na nossa luta contra o pecado, nós lidamos com frustrações. Mas quando nós nos lembramos que a graça de Deus teve supremacia, de que Deus é soberano e possui o controle da história, nós sofremos menos, meus irmãos. Não é que nós deixamos de sofrer, o sofrimento ainda é parte real da nossa existência, por conta do pecado, da queda humana. Mas quando nós sabemos que Deus tem o controle, nós podemos aquietar nosso coração, inclinar nossa cabeça no travesseiro de noite e dizer, Deus, por mais difícil que esteja, qualquer situação, o Senhor ainda assim é soberano sobre tudo. Isso significa que a tua vontade é feita em todos os âmbitos. E isso nos coloca, mais uma vez, na condição de adoradores, de pessoas que verdadeiramente adoram um Deus soberano e poderoso e que tem o controle da história nas suas mãos. Essa é basicamente a justificação pela fé somente. Veja aqui um trecho desse livrinho da Teologia dos Reformadores, do Timothy George, dizendo sobre esse panorama. O protestantismo nasceu da luta pela doutrina da justificação pela fé somente. Para Lutero, essa não era simplesmente uma doutrina entre outras, mas o resumo de toda a doutrina cristã. Sai um cristão aí, mas é cristã. O artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Nos artigos de Smalcald, de 1537, está escrito, nada nesse artigo pode ser abandonado ou transigido, mesmo no céu e na terra, falando sobre as escrituras. E as coisas temporais devem ser mantidas e que poucas pessoas estavam aptas a ensiná-la corretamente. Essa era a grande tensão e conflito com a Igreja Católica. Eles desvirtuaram das Escrituras porque eles foram para além do que as Escrituras dizem. Mas, no que diz respeito à justificação pela fé, é aqui que a fé se estabelece ou cai. Se nós cremos que nós, por alguma obra ou por algum mérito nosso, nós podemos nos achegar a Deus, nós estamos incorrendo em heresia. Nós estamos indo contrariamente ao que as Escrituras nos dizem a respeito da salvação. Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus, meus irmãos. Nem pela melhor obra que nós pudéssemos apresentar diante dele. Como Lutero chegou a essa doutrina e por que a considerou tão vital? Felizmente, Lutero deixou-nos uma resposta para essas perguntas. Perto do fim da sua vida, lembrou como, quando monge, a expressão justiça de Deus, em Romanos 1,17, enchera de terror a sua alma. Todas as suas tentativas de satisfazer a Deus, orações, jejuns, vigílias, boas obras, deixavam-no com uma consciência totalmente intranquila. Por melhor que ele fizesse, Lutero não conseguia ficar tranquilo diante de Deus. Seu humor variava do desespero por todos os erros a uma ira fervente em relação a Deus. Eu não o amava, na verdade odiava, aquele Deus que punia os pecadores. E com um murmurar monstruoso, silencioso, se não blasfemo, enfureci-me contra Deus. Além disso, ele criticava persistentemente Paulo, meditando dia e noite em seu estudo na torre. Até que comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus. Isso é pela fé, ou seja, uma justiça que é dada, ela é vestida, ela nos é... Pense assim, sempre quando você ora, Deus, o Pai, vê a Jesus Cristo, porque nós estamos vestidos de Jesus Cristo. Isso é que é receber a justiça pela fé. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, uma justiça passiva com a qual Deus, o misericordioso, nos justifica pela fé.
como está escrito, aquele que pela fé é justo viverá. Aqui senti que estava nascendo completamente de novo e havia entrado no próprio paraíso através dos portões abertos. Esse é o coração da nossa teologia. A justificação pela fé, meus irmãos. Ela é dom de Deus. Ela não anula as boas obras, ou seja, ela nos capacita, nos faz viver de acordo com a vontade de Deus para sermos abençoadores do mundo. Assim nos é dada a promessa em Abraão, que a sua rica família da fé, rica no sentido de abrangente, muitos, seriam abençoadores de todos os povos. Então ela não nos anula as boas obras. Pelo contrário, nos capacita, nos direciona. E nós somos, ao mesmo tempo, justificados e pecadores. Ou seja, nós ainda lidamos com o pecado. Isso nos é dado numa distinção teológica na condição e no estado. O que é a condição? A condição para nós é aquela que nós ainda vivemos aqui, nesse tempo presente. Ou seja, nós ainda somos pecadores. Essa é uma condição que se dá fim ou com a nossa morte ou com a volta de Cristo. Mas essa condição, ela é muito menor do que o nosso estado diante de Deus. O nosso estado é de justificados, ou seja, de comprados por sangue, de adotados. E nisso nós conseguimos vencer até mesmo a nossa condição, fazendo a vontade de Deus, pelo querer e efetuar do Espírito Santo em nós. Ou seja, aqui mais uma vez nós somos confrontados com a arrogância ou a humildade no nosso coração. Porque se nós formos de fato humildes diante de Deus, nós vamos lidar com o nosso pecado nessa percepção correta das Escrituras. De que nós ainda falhamos, mas Cristo Jesus, por seu preço de sangue, a sua vida obediente, nos transforma e nos coloca em uma vida de santificação, que é progressiva, que está em andamento e que tem um alvo, que é alcançar a estatura do varão perfeito, que é o próprio Cristo. E aí nós, confrontados com isso, nós nos colocamos diante de Deus como pessoas que precisam ser humildes. Mas não somente isso está no cerne ali da teologia reformada, mas também o próprio conceito de sola escritura. Ou seja, de que as escrituras e a coletânea dos 66 livros canônicos e autorizados nos bastam para a nossa vida de fé e prática diante de Deus. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque nós vivemos uma nova onda de liberalismo teológico que nos diz que a Bíblia ela não é suficiente ou que ela precisa ser atualizada. Nós estamos vivendo tempos assim, em que a Bíblia ela é confrontada. Não são poucos os teólogos e até mesmo pastores famosos que dizem que a Bíblia contém erros de toda a natureza. E quando nós somos colocados nessa confrontação, nós temos que voltar na teologia dos reformadores e dizer, nos dê somente a Bíblia. Esse é o princípio do sola escritura. Que as escrituras nos bastam para guiar toda a nossa vida e que ela não contém erros. E que ela é infalível, autorizada, suficiente, inerrante da parte de Deus para conosco. As escrituras explicam a si mesmas. Nós não precisamos recorrer a teorias sociais, nós não precisamos recorrer a estudos fenomenológicos, sociológicos, filosóficos de outras áreas para tentar explicar as escrituras, mas elas se bastam e explicam a si mesmas. E esse é o erro que muitos têm corrido. Trazer um olhar de fora para as escrituras a fim de julgar a Bíblia. Mas o coração da teologia reformada nos diz, somente as escrituras nos bastam. E isso também nos diz que nós devemos meditar na Bíblia dia e noite. Deve ser alvo do meu e do seu deleite. Aqui tem uma citação longa que nos diz sobre essa ruptura, e a ruptura é basicamente a respeito da sola escritura. Eu não vou ler, depois posso passar esse material.
Mas eu quero que vocês fiquem com essa citação do Lutero. O que for afirmado sem as Escrituras, ou sem uma revelação comprovada, pode ser considerado opinião. Mas não precisamos crer nisso. Lutero estava muito convicto de que nós precisamos ficar apenas nas Escrituras. E qualquer coisa extra tem que estar de acordo com as Escrituras. Esse é o princípio pelo qual eu e você vivemos. Tudo se estabelece naquilo que Deus já disse para nós, já se revelou. Nós não precisamos de novas profecias, nós não precisamos de novas revelações. O que nós precisamos é entender a vontade de Deus contida nas Escrituras. E nisso nós estamos numa posição muito mais favorável que muitos de nossos irmãos na igreja invisível de todas as eras. Que ou tinham parte da coletânea das Escrituras, ou sequer não a tinham, né? Como muitos não tiveram o privilégio e a oportunidade de ter livros compilados, apenas trechos. Mas nós temos os livros todos juntos aqui à disposição, a qualquer momento, a qualquer hora, no celular. Então uma pergunta muito séria, meu irmão e minha irmã, é: como que você tem feito uso da sua Bíblia? Como que você tem feito uso do seu tempo em relação ao estudo das Escrituras? As Escrituras são a nossa norma normans. Ou seja, ela é normativa para nós, para que possamos tomar todas as nossas decisões na vida. As Escrituras são a maior autoridade que nós temos, maior até mesmo do que a própria igreja. Aqui, claramente, nós entramos em colisão com a igreja apostólica romana, que ainda crê na autoridade da igreja como maior do que das Escrituras. Nós não cremos nisso. Nós cremos que as Escrituras é que balizam a igreja. Inclusive, a igreja ela continua se reformando. Inclusive, continua se reformando. Porque nós estamos estudando e aprendendo mais as Escrituras e nos trazendo sempre a vontade de Deus para o tempo que nós vivemos. Nesse sentido, a Bíblia ela é suficiente para nós. Um outro aspecto muito importante é o sacerdócio de todos os crentes. Eu vou falar um pouco mais disso hoje à noite, quando nós trabalharmos um texto em Gênesis, ainda tratando de masculinidade e feminilidade, mas para o coração da teologia reformada e para esse vivo calvinismo que nos chega hoje, é basilar, é fundamental que nós todos entendamos o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, que nós todos estamos aptos a buscar a Deus, servi-lo e bendizer o seu nome para todos os povos, tribos, línguas e nações. Nesse sentido, todos nós somos iguais, ainda que em funções na igreja nós possamos estar em diferenciação de dons. Mas, no que diz respeito à nossa busca de Deus e o quão íntimo nós podemos ser de Deus, meus irmãos, todos nós somos iguais no sacerdócio de todos os crentes. Nós todos podemos buscar a Deus com alegria e singeleza de coração. E podemos mais, nós podemos dizer desse amor de Deus para as outras pessoas. Não há mais um sacerdote que expia os nossos pecados através dos holocaustos que são trazidos a ele. Por que não há mais? Porque agora nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo, que em si carregou todos os nossos pecados e as nossas dores e se fez sacrifício perfeito. Então, a maior contribuição de Lutero à eclesiologia protestante foi a sua doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Contudo, nenhum outro elemento de seu ensino é tão mal compreendido. Para alguns, isso significa apenas que não há mais sacerdotes na igreja. É a secularização do clero. Lutero não estava brigando contra isso. Dessa premissa, alguns grupos, como os Quakers, defenderam a abolição do ministério como ordem distinta da igreja, ou seja, todos estão na condição de irmãos apenas. Não há mais uma distinção de função e de dons.
Mais comumente, as pessoas acreditam que o sacerdote de todos os santos, os cristãos, implicam que cada cristão é seu próprio sacerdote. Também não é isso. E assim possui o direito do julgamento privado em assuntos de fé e doutrina. Não é isso. Lutero não estava dizendo isso. Ambos os casos constituem perversões da intenção original de Lutero. A essência da sua doutrina pode ser explicada numa única frase: todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Então é na fraternidade, na vida comunitária da igreja, que nós somos abençoados por exercermos na vida uns dos outros os dons que Deus nos dá. E nesse sentido, todos nós nos apresentamos diante de Deus como seus filhos adotados. E nós também precisamos pensar numa igreja que é confessional. O Carl Trueman, nesse livro, O Imperativo Confessional, ele nos diz que uma das questões básicas é que uma igreja ela precisa ser marcada por um credo. E se ela não é marcada por esse credo, ou por esse conjunto de crenças a respeito das Escrituras, essa igreja ela está solta num espaço teológico, de forma que ela não consegue fincar raízes. É por isso que uma igreja confessional é tão importante para nós. Uma igreja que tenha um credo muito bem estabelecido, tal qual é uma interpretação correta das Escrituras. Uma vez que nós não temos essas raízes e esses lugares para fincarmos o nosso pé, nós podemos ser levados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer vã filosofia, como diz o apóstolo Paulo. Mas uma vez que nós temos credo, nós temos estabelecimento categórico e teológico daquilo que nós cremos, nós temos lugar seguro para vivermos a nossa vida diante de Deus. Por isso, uma igreja ela precisa ser confessional. Ela precisa, em primeiro lugar, claro, confessar as Escrituras, mas ela precisa ter um credo que diga: aqui é o nosso estabelecimento. É nisso que nós cremos, ou é nisso que nós não cremos. E nós somos confessionais, graças a Deus, meus irmãos. Nós temos os credos e símbolos da nossa igreja justamente para podermos estabelecer esse fincamento, esse pé bem estabelecido em solo firme, para que de fato a gente não viva um marasmo ou uma distinção teológica muito grande naquilo que a gente crê. Pelo contrário, nós restringimos justamente para ficarmos apenas com as Escrituras. Caso contrário, a gente é levado por qualquer coisa que nos diga. Um resumo do que a Bíblia ensina sobre a graça, escatologia e eclesiologia é um dos fundamentos que nós temos para um credo, lá na parte final. O fato é que ninguém o havia registrado e apresentado ao público. E esse é um problema sério. Nós precisamos ter estabelecimentos daquilo que a gente crê. O James Smith diz aí, eu vou ler essa citação, nesse livro maravilhoso que é Cartas a um Jovem Calvinista. Você pode pensar nos credos e confissões como articulação da gramática da fé, como se fosse uma gramática da fé. Eles não estão destinados a ser um substituto para a linguagem. Em vez disso, fornecem um modo para aprender uma segunda linguagem. O que é essa segunda linguagem? Se eu estou estudando gramática grega, não significa que eu saiba gramática grega. Significa que eu posso ler o grego e talvez o grego do Novo Testamento em particular. Assim também, aprendendo a gramática da fé articulada nos credos e confissões, e não como um fim em si mesmos, mas como um convite a ler bem as Escrituras e como guias de prática fiel. Por isso nós precisamos ser uma igreja confessional, para podermos ler bem as Escrituras, para que possamos, de fato, ter uma prática fiel na nossa vida. E aí nós precisamos entender uma fé histórica, mas sem sermos pré-históricos. Nós temos a confissão de fé de Westminster e uma linda confissão de fé que é de Heidelberg, que nos diz ao nosso coração. No capítulo 1, falando sobre as Escrituras Sagradas, veja o deleite daqueles autores da confissão de fé de Westminster, dizendo: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus,
contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Ou seja, nós estamos sendo orientados aqui a ler bem as Escrituras, de modo que a gente entende até mesmo tudo que está à nossa volta. A natureza, a glória de Deus, a queda, a criação, a sua providência, seus atributos. Nisso tudo, Deus é revelado nas Escrituras. Está vendo? Isso é um intérprete para nós das Escrituras. Uma base confessional. Agora veja como Heidelberg trabalha isso para o coração. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte, meu irmão e minha irmã? E a resposta é: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou do domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Olha esse intérprete numa base confessional para que você seja acalentado no seu coração. Qual que é o seu único fundamento, meu irmão, na vida e na morte, senão o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esse credo, essa confissão, estabelece um marco pelo qual eu e você devemos viver e morrer. Devemos lutar e batalhar. Devemos planejar e devemos executar. O único fundamento é Jesus Cristo. E nisso nós vivemos uma vida integral para a glória de Deus. Todas as áreas da nossa vida, elas estão debaixo do senhorio de Cristo. Veja essa frase do Abraham Kuyper, esse mesmo teólogo holandês que fez essas palestras lá na Universidade de Princeton. Aqui nesse livro, no Calvinismo, talvez a sua frase mais famosa, ele diz: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há 1 centímetro quadrado sequer da existência humana do qual Cristo não é o Kyrios, o Senhor. Ele é Senhor sobre todas as fundações, fundamentos, linguagens, estabelecimentos teóricos, racionais, sobre a beleza da criação, sobre tudo, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, casamento, tudo. O Senhor é soberano. Ele é o Senhor dessas coisas. Então não há nenhuma área, não há ciência, não há estudos sociais, como eu já disse anteriormente, ou qualquer uma outra área do saber e do conhecer humano, do qual a primazia não seja Cristo. Paulo fala isso em Colossenses. Isso nos diz, meus irmãos, que essa rica tradição e esse calvinismo que surge, e é aqui que eu quero dar um pontapé para possíveis e prováveis outras palestras a respeito disso, especialmente um calvinismo para uma era secular, que vai ser tema da classe ou do curso de Cosmovisão Reformada nesse semestre, com o Rafael. Vai nos dar respostas para o tempo que nós vivemos. Questões éticas, né? Questões difíceis que nós precisamos lidar. Questões sobre o uso da ciência, clonagem, por exemplo. Como é que fica um calvinismo para essas áreas? Como é que fica a respeito de política, uma área tão sensível na vida da igreja? Como que fica o senhorio de Cristo sobre bandeiras ideológicas, pautas políticas? Isso tudo a gente precisa pensar nesses credos e confissões, nessa teologia reformada, ou nisso que nós estamos chamando de calvinismo, porque isso é vivo e é orgânico na nossa vida. Isso te incentiva, meu irmão e minha irmã, a viver a sua vida em completude para Deus, os seus estudos. Se você é engenheiro, que você faça a melhor engenharia possível para a glória de Deus. Que você crie, seja inventivo. Mas se você é advogado, mexe com jurisdição,
que você faça isso numa ética bíblica, sem lesar a outra parte. Se você é médico, e nós temos uma boa analogia da medicina com as escrituras, naqueles que são também médicos da alma. Se você é médico, que você trate bem os seus pacientes, de acordo com aquilo que as escrituras dizem que deve ser um bom tratamento, o amor ao próximo. Percebam que em toda e qualquer área da nossa vida, publicidade, talvez você seja um publicitário e crie slogans, que você possa usar a inventividade para a glória de Deus. Perceba que em tudo e qualquer coisa que nós fizermos, nós devemos passar pelo crivo do senhorio de Cristo. É nisso que a tradição reformada continua ganhando força. É nisso que muitos jovens têm se apegado, especialmente nesse documentário que eu disse para os irmãos, dessa força que está se ganhando da teologia reformada, é porque existe uma busca por respostas. E nós temos essas respostas nessa rica tradição. O uso da tecnologia, né? Nós falamos do corpo nessas aulas especiais do mês de julho. Como que a teologia reformada nos ajuda a pensarmos o nosso corpo, a pensarmos tecnologia tão presente na nossa vida. Nisso tudo precisamos passar pelo crivo de Cristo, do seu senhorio sobre a nossa vida. Então eu quero encerrar passando um vídeo para os irmãos. Vamos ver se o vídeo vai dar certo, né? Que inspire vocês a viverem de forma integral para a glória de Deus. É um poema audiovisual. See him on his knees. Hear his constant pleas. Heart of every aim, hallowed be your name. See him in the word, helpless, cool, unstirred, heaping on the pyre, heed until the fire. See him with his books, tree beside the brooks, drinking at the root till the branch bear fruit. See him with his pen, written line, and then better thought preferred, deep from in the word. See him in the square, kept from subtle snare, unrelenting sleuth on the scent of truth. See him on the street, seeking to entreat, meek and treasuring. Do you know my King? See him in dispute, firm and resolute, driven by the fame of his Father's name. See him at his trade. Done. The plan is made. Man will have his skills if the Father wills. See him at his meal, praying now to feel thanks, and be it grace, God in every taste. See him with his child. Has he ever smiled such a smile before, playing on the floor? See him with his wife, parable for life. In this sacred scene, she is heaven's queen. See him stray, he groans. One is true, he owns. What is left to me? Fallibility. See him in lament. Should I now repent? Yes, and then proclaim,
all is for my fame. See him worshiping, watch the sinner sing, spared the burning flood only by the blood. See him on the shore. Whence this ocean store? From your God above, thimbleful of love. See him now asleep. Watch the helpless reap, but no credit take, just as when awake. See him nearing death. Listen to his breath. Through the ebbing pain, final whisper, gain. Legal, né, irmãos? Esse poema audiovisual chamado O Calvinista, John Piper. Veja que todas as áreas da existência de um homem, humana, em serviço da glorificação de Deus. É assim que nós devemos viver com a nossa teologia. Não se trata apenas de estudos, conteúdo intelectual, ganhar debates, mas se trata de viver para a glória de Deus, com o coração inteiro, buscando Ele o tempo todo, sabendo que cada centímetro da nossa existência, da nossa própria existência, está debaixo desse senhorio. E que nós vamos enfrentar dores, lamentos, vamos enfrentar os prazeres, vamos desfrutar dos prazeres que Ele nos dá, mas nisso tudo, que Ele seja glorificado. Vamos orar mais uma vez, encerrar nosso momento juntos. Depois tem alguns avisos para nós e estaremos encerrados. Senhor Deus Pai, tudo é para a Tua glória. Tudo é para o Teu louvor. O Senhor nos fez seres racionais, nos deu uma mente, para que nós não ficássemos obscurecidos no entendimento. Nos deu capacidade de raciocinar, de pensar. E a única conclusão possível para a humanidade é a de que há um Criador bondoso, amoroso e poderoso. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos trouxe até aqui. Que a nossa vida, em todos os seus âmbitos possíveis, seja de adoração a Ti. Que possamos ser pessoas preocupadas com a Tua glória. Que isso seja transmitido aos nossos filhos, às nossas crianças. Jovens e adolescentes possam dar testemunho do Senhor na escola, na faculdade. O Seu exército, Senhor, de trabalhadores possam ser pessoas que testemunham a tempo e fora de tempo. Em tudo o Senhor seja louvado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.